Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fórmulas mais presentes na prova do Enem. Lembrando que essas fórmulas, elas têm um contexto. Dificilmente o Enem cobra um exercício que é simplesmente uma aplicação da fórmula. Ou seja, eu pego lá um exercício, lembro de uma fórmula e simplesmente aplico, substituo os valores nas letras e já tenho um resultado. Dificilmente o Enem cobra um exercício nesse nível, ou seja, da aplicação. Existem outras maneiras que são muito mais presentes na prova. Por exemplo, avaliar, analisar. Na prova de matemática, então, decorar simplesmente uma fórmula pensando que ela vai cair numa aplicação simples, isso não é efetivo. Então, nesta aula aqui de hoje, vamos relembrar algumas fórmulas importantes, mas que não necessariamente são apenas de aplicação. Então você vai utilizar essas fórmulas com outras habilidades no nível da análise, da avaliação. Tudo bem? Então, olha só, vamos para a primeira parte de álgebra. Pessoal, nesta primeira parte de algumas fórmulas na álgebra, eu chamo a atenção para a área de razões e proporções, principalmente razão. Na matemática, nós temos algumas razões especiais. Razões especiais porque elas aparecem bastante. A primeira delas é a tal da escala. Aquela escala da geografia. Quando você analisa um mapa, geralmente não, em todo mapa, assim, um mapa realmente sério, embaixo tem a escala, que vai te ajudar a ter uma noção da distância real entre duas cidades. Então, olha só, a escala é dada pela razão, ou seja, uma divisão entre a distância no desenho, ou seja, desenho, sobre a distância no real. Esta é a primeira formulinha da escala. Só que o Enem, ele gosta de variar a escala. Por exemplo, elevar a escala ao quadrado. Quando você eleva a escala ao quadrado, você ganha uma razão entre as respectivas áreas, ou seja, a área do desenho dividido pela área no real. Agora, eu posso pegar essa escala e elevar ao cubo. O que acontece quando você eleva ao cubo? Você vai ganhar uma razão entre os volumes respectivos. Por exemplo, o volume no pequeno, Vzinho, que pode ser o volume em uma maquete, dividido pelo volume no real. A gente chama de Vzão. O Enem adora trabalhar com esta última escala elevada ao cubo. Vai ser a divisão volume no pequeno sobre o volume no real. Nós temos mais duas razões especiais. Uma muito conhecida na física, que é a tal da velocidade média, que é a razão entre a variação no espaço e a variação no tempo. Professor, mas é de física. Mas na parte de matemática a gente também trabalha com esse conceito. Uma outra razão, essa que vem da geografia e também a gente trabalha bastante, que é a tal da densidade demográfica. A densidade demográfica é quando você quer saber se uma determinada região ou uma determinada cidade tem muita gente por quilômetro quadrado, por exemplo. Então, esta formulinha é dado. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área da respectiva região. Essa área, geralmente, em quilômetros quadrados. Tudo bem? Agora, nós temos outras formulinhas. Duas aí, muito usadas, aparecem com uma certa frequência na prova do Enem, é a tal da média aritmética. E não vem, às vezes, média aritmética, não vem esse sobrenome, média aritmética. Ele simplesmente fala média. Então, quando eu falar média, a gente já sabe que média que é essa. É a média aritmética. A média aritmética é dada por a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, essa é a média aritmética. Só que tem uma outra média também bastante utilizada, que é a média ponderada.
A média ponderada é quando o valor ele tem um peso. Porque na média aritmética, todos os valores têm peso 1. Na média ponderada, não. Os valores têm pesos. Então, como que é a formulinha da média ponderada? Você pega o valor e multiplica pelo respectivo peso. E vai somar com o segundo valor multiplicado pelo respectivo peso. E assim vai. Então, vamos supor que tem o terceiro valor, vai multiplicar pelo respectivo peso. Então, você soma, né, o valor pelo respectivo peso, todos eles, e vai dividir pela soma dos pesos. Então, essa é a média ponderada. Agora um pouquinho de análise combinatória, lembrando de arranjo e combinação. O arranjo, então, é aquela forma de escolher de tal maneira que a ordem importa. Por exemplo, num pódio, quando você coloca Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo e São Paulo em terceiro, se você alterar, colocar o Corinthians em segundo, Palmeiras em primeiro e o São Paulo em terceiro, mudou a ordem, mudou o pódio. Então a ordem importa. Quando a ordem importa, como neste caso do pódio, estamos falando do arranjo. Como que é a formulinha do arranjo? Arranjo de NP/P. Vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial. Agora existe a combinação. A combinação é quando a ordem não importa. Por exemplo, quando eu vou criar uma comissão, eu vou criar uma comissão entre os alunos para conversar com a direção. Aí eu escolhi ali 3 alunos, o João, a Maria e o Pedro. Se eu trocar a ordem nessa comissão, eu falar primeiro o Pedro, depois a Maria e o João, a comissão é a mesma, não mudou. Por quê? Porque não existe uma classificação. O mesmo numa vitamina. Quando eu coloco as frutas no liquidificador para fazer uma vitamina, primeiro eu coloco banana, depois eu coloco maçã, depois eu coloco abacate. Se eu mudar a ordem para colocar a fruta no liquidificador, a vitamina é a mesma. Portanto, não importa a ordem, estamos diante da combinação. Como que é a formulinha da combinação? Combinação de NP/P vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Então eu trouxe aqui algumas fórmulas que o Enem gosta, não coloquei uma classificação em um ranking, mas aquelas que você tem que dar mais atenção aqui nessa primeira parte de álgebra. Pessoal, nessa segunda parte vamos falar um pouco sobre fórmulas no mundo da geometria. E aí eu trouxe aqui geometria plana e um pouquinho de geometria espacial. Na geometria plana, lembre da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? Se você andasse o contorno da circunferência, tem uma formulinha, que é o tal do 2 vezes o π vezes o raio da circunferência, o famoso 2πr. Pois bem, agora é muito comum ter também a área da circunferência. Qual é aquela área delimitada pelo contorno da circunferência? Ou seja, aquela área interna. Tem uma formulinha, que é π vezes o raio ao quadrado. Pois bem, no triângulo, e um triângulo muito particular, que é o triângulo retângulo, tem uma fórmula famosíssima, que é o TILPIT, Teorema de Pitágoras. Se você quer descobrir um dos lados do triângulo, tendo outros dois, tem que recorrer ao triângulo retângulo por meio do Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, e se o triângulo não for retângulo? A gente torce para o triângulo ser retângulo, mas e se ele não for retângulo? Aí nós temos outros 2 teoremas que são importantíssimos. Por exemplo, o teorema dos cossenos, que vale para qualquer triângulo, não apenas no triângulo retângulo. Então, em qualquer triângulo, você tem, teorema dos cossenos. Lado oposto a um dos ângulos ao quadrado vai ser igual
a soma dos quadrados dos lados que formam este ângulo menos 2 vezes o produto desses lados que formam o ângulo vezes o cosseno deste ângulo. Este é o teorema dos cossenos. Só que tem o teorema dos senos. Teorema dos senos, que também vale para qualquer triângulo, é aquele no qual você pega um dos lados, divide pelo seno do ângulo oposto. Este valor é igual ao segundo lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que vai ser igual ao terceiro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. E esta divisão é uma constante. Esta constante é 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro da circunferência circunscrita. Agora, e na geometria espacial? Na geometria espacial, você não pode esquecer do prisma e do cilindro. No prisma, o volume do prisma. Qual é o volume do prisma? Área da base vezes a altura. A mesma coisa para o cilindro. Volume do cilindro. Também, área da base vezes a altura. Lembrando que o cilindro, a base é uma circunferência. Então vai ser π vezes raio ao quadrado. E como é um cilindro, vezes a altura. Pode ter também um prisma que é particular, que é o paralelepípedo, que são as caixas, caixa de sapato, caixa de remédio e por aí vai. Neste formato, você pode calcular o volume pela área da base vezes a altura. Só que é muito mais fácil você simplesmente multiplicar as dimensões, ou seja, comprimento vezes a largura vezes a altura, ou a gente chama de ABC. Comprimento A, largura B, vezes altura C. Este é o volume do prisma. Tudo bem? Essas são as fórmulas presentes na geometria, assim, são aquelas que aparecem com uma certa frequência, e temos algumas para o triângulo equilátero. Por exemplo, qual é a área do triângulo? Essa todo mundo lembra. Área da base vezes a altura dividido por 2. Agora, e se o triângulo for equilátero? O triângulo equilátero, ele tem uma fórmula para a área mais rápida, que é L ao quadrado, é o lado do triângulo, L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. E uma outra coisinha é a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Pois bem, pessoal, falei aqui umas fórmulas mais presentes na prova do Enem e que não necessariamente tem um ranking, mas são aquelas fórmulas que você deve dar uma dada importância. Tudo bem? Então eu fecho por aqui e nos vemos na próxima.